Olá, está no ar o Com TV, jornal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFPR. Fique com a gente! O outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama e a Pedalada Rosa surgiu para motivar mulheres a fazer o exame preventivo. Como o nome sugere, o evento alia a causa ao ciclismo. A Pedalada Rosa, realizada no último domingo, conseguiu atrair cerca de 30 pessoas, mesmo com Curitiba registrando 10 graus Celsius. Com saída da praça do Bolso do Ciclista, no bairro São Francisco, a ação foi viabilizada graças a uma parceria de 3 ONGs. A gente procurou uma organização de ciclistas que nos ajudasse com o trajeto, que é Ciclo Iguaçu, e para fazer mais sentido, a gente quis fazer algo para uma ONG que trabalhasse com câncer de mama, que a gente escolheu o Instituto Um Sol e resolveu criar algo para ajudá-las. Assim. Então a gente criou a camiseta, que estamos vendendo a R$ 25,00 e o lucro vai ser revertido para eles. Para conscientizar o público para a prevenção do câncer de mama, a pedalada serviu para refletir sobre a efetividade das reflexões no chamado Outubro Rosa. Eu acho que falta um pouco mais. O pessoal tá assim, que lindo, é rosa, né? Tá todo mundo assim falando, mas será que tá todo mundo sendo conscientizado, se conscientizando, né? Então tem que cuidar um pouquinho para que seja mais efetivo mesmo. O mais difícil é fazer a pessoa sair do rosa para fazer o exame, a mulher no caso. Então acho que a gente tem que bater muito na tecla do exame clínico e da mamografia. Somente em 2008, mais de 11 mil mulheres morreram por causa do câncer de mama. De acordo com estudos recentes, esse tipo de câncer pode ser curado em 95% dos casos, se detectado precocemente. Antes de realizar o trajeto de 4 km em direção à Praça do Japão, o grupo também recebeu orientações sobre a doença. Fazer o exame, tanto o exame clínico, que é ir no ginecologista. De levar informação para casa e praticar esportes, o público também fez questão de falar sobre as ciclovias na capital. Já um defeito antigo já de Curitiba, porque Curitiba tem ciclovias, mas ela tem ciclovias que liga parques apenas, né? E ela precisa assim de ciclovias e de incentivo à mobilidade dos bairros para o centro, né? Que não existe isso hoje em dia. A comunidade judaico-israelita tem uma maneira própria de manter as tradições vivas. Para preservar a comunidade unida, o Centro Israelita de Curitiba envolve a família como um todo. A língua hebraica, por exemplo, é estudada pelas crianças desde a pré-escola. Conheça curitibanos que frequentam o centro e adaptaram a própria rotina para resgatar essas tradições. Como aconteceu com o Henrique. Desde os 9 anos, participa do movimento de jovens do centro, que todos os sábados oferece atividades para promover uma educação cultural e crítica. Através de questionamentos, de perguntas, a gente procura, então, fazer com que os nossos membros do movimento se questionem sempre, né? E a gente acredita muito que o questionamento é sempre válido, né? A gente não pode aceitar verdades absolutas. Em 2013, Henrique e outros 50 brasileiros fizeram parte de um intercâmbio de vivência em Israel, onde desenvolveu ainda mais o hebraico e, principalmente, conhecimentos culturais e geopolíticos. A cultura judaica está bastante presente no meu dia a dia, no dia a dia de grande parte dos nossos haverim, né, dos membros do nosso movimento. Desde palavras em hebraico que a gente utiliza nas nossas atividades, a gente não chama as coisas pelo nome delas em português, né? Por exemplo, o quarto de atividades é o header, o próprio movimento a gente chama de tnuá, o monitor, o educador é o madrir. A comunidade judaica está em Curitiba há mais de 120 anos, quando começaram as primeiras imigrações europeias. Atualmente, o Centro Israelita é frequentado ativamente por cerca de 1.000 famílias. No espaço, comemoram várias festividades judaicas, como o Ano Novo, Rosh Hashanah, o Dia do Perdão, Yom Kippur e a Páscoa, Pesach. O povo judeu é conhecido como o povo do livro. Acho que talvez esse é um ponto extremamente marcante, nosso investimento, nossa preocupação com a cultura, com a educação, né? A importância de uma manutenção de uma escola que seja geral e que possa manter as nossas tradições. Coordenadora cultural, Diana explica que, diferente de outros folclores tradicionais como o polonês ou o ucraniano, que representam um país,
O que torna o folclore judaico-israelita tão abrangente e diverso é que ele representa a cultura de um povo, o povo judeu. A gente dança com o pé descalço, a gente não usa nenhum acessório no pé, porque a gente busca mostrar o contato do povo judeu com a sua terra. Os antigos imigrantes que foram fundar o Estado de Israel lá em 1900 e pouquinho, 1800, eles não usavam sapatos, eles ficavam descalços para sentir o contato com a terra. E são danças normalmente super alegres, com gritos e etc, pulos, porque a gente é um povo que tem uma alegria muito grande. Toda semana a gente traz para você alguns destaques do jornal e da Rádio Comunicação. E hoje quem fala com a gente é a repórter Luísa Guimarães. Olá, Luísa, quais são as novidades? Olá, Júlia. Na Rádio Comunicação dessa semana, um programa da UFPR oferece vagas para refugiados. Ainda dentro da universidade, o Selim completa 20 anos. E o comentarista político Ney Hamilton fala sobre a polêmica da doutrinação marxista na prova do Enem. De volta para você, Júlia. Muito obrigada pelas informações, Luísa. E nessa quinta de manhã, professores, pais e alunos da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, no Tarumã, protestaram contra o fechamento de escolas no Paraná. É o segundo ato essa semana em resposta ao governo do estado, que anunciou o encerramento do ensino em algumas instituições. A Secretaria de Educação do Estado afirmou que 71 instituições de ensino estão passando por uma análise técnica, mas ainda não se manifestou sobre quantas delas vão ser de fato fechadas. E vamos voltar a falar das diferentes culturas que convivem em Curitiba. Os coreanos têm participação importante na formação da identidade local. Os imigrantes e descendentes de coreano que vivem no Brasil pararam no tempo. Muitas dessas famílias mantêm tradições que até na Coreia já não se vê mais, como explica Kim, que veio ao Brasil com apenas 6 anos. Uma coisa que não faz muito na Coreia é bater no pé do noivo. Só que aqui hoje em dia, se você for no casamento coreano, tem lá um monte de amigos que curte, né? Porque aí coloca a noiva pra cantar, a sogra pra cantar, e é uma brincadeira, mas alguns coreanos que recém-chegados à Coreia, às vezes olham e falam, nossa, nem na Coreia faz mais isso, né? E cada vez mais, os brasileiros levantam a bandeira da integração cultural. Até mesmo aqueles que não têm nenhum vínculo direto com a descendência coreana. É muito legal e assim, é muito gratificante, porque como eu estou trabalhando com isso, eu vejo o esforço dos brasileiros de querer fazer coisa coreana, morar na Coreia, estudar coreano. Eu falo, nossa, isso é muito legal. E é muito, eu fico com o coração grato, cheio, parece que me enche, assim, né? Com ingressos vendidos a R$ 5,00, o primeiro festival coreano de Curitiba teve a participação de mais de 500 pessoas, entre coreanos, descendentes e entusiastas. Além de bate-papos e palestras, o evento contou com shows de K-pop, workshop de culinária coreana e apresentações de artes marciais. O Taekwondo é a mais antiga e difundida arte marcial do coreana. Fundado por um general na década de 50, o Taekwondo tornou-se esporte olímpico nos anos 2000. Para Caio, os benefícios da arte marcial vão muito além do condicionamento físico. Controle, disciplina, você consegue ter mais concentração, memorização, porque você tem que ter um maior aprendizado de movimentos, né? Você trabalha o seu corpo de uma forma mental e física. A palavra Taekwondo significa caminho dos pés e das mãos através da mente. O nome reproduz a filosofia do Taekwondo, de valorização da perseverança, respeito e disciplina. De você respeitar os horários, de você respeitar o tatame onde você treina, de você respeitar os seus companheiros. Nós sempre quando começamos uma aula, a gente faz um juramento, que é o juramento de início. Então é praticarei no espírito Taekwondo, com cortesia aos meus companheiros, lealdade ao meu instrutor, respeito pelos inferiores e superiores. Então dentro da sala a gente mantém esses valores para que a gente tenha uma boa aula e não seja apenas uma aula de luta em que você sai machucado. Pelo contrário, você tem que sair feliz e suado. O maior passo da integração Brasil-Coreia foi dado com o K-pop, música pop coreana que tomou o gosto dos jovens brasileiros. O professor de coreano, Juliano, explica que o K-pop é só a porta de entrada. O que faz com que os jovens permaneçam interessados pela cultura coreana é o espírito do povo. Mas no final tem esse espírito, eu acho que é esse espírito que é o cativante, que é aquilo que motiva e que leva hoje tantos jovens, principalmente, a se encantar com a cultura coreana e querer se aproximar dela, seja pela via da música, pela via do drama, ou até mesmo pelo interesse profissional, mas no meio, né, por trás de tudo isso, eu sempre vejo por trás das cortinas esse espírito, que é o que é realmente assim, o atrativo
no idioma coreano. O Com TV fica por aqui. Lembrando que nós estamos também no YouTube. A gente se encontra de novo na próxima quinta-feira. E não deixe de acompanhar a rádio e o Jornal Comunicação. Tchau!